Salve, salve amigos! Vamos com as nossas videoaulas agora, serão todas postadas online, devido ao nosso problema aí com a questão do coronavírus, com exposição e tudo mais, tá? Então, para a sua comodidade, a partir de hoje, nossas aulas estarão online para você, beleza? Bom, é claro que também o nosso material vai ser postado para vocês, tá? Nosso material é em PDF, vai ser postado nossos exercícios, que é para você acompanhar, tentar resolver em casa. Aqui você vai acompanhar a resolução de algumas questões, tá? Não vão ser todas, a gente vai resolver algumas questões dentro do nosso tempo limite, e aí você vai acompanhar em casa essa resolução, e de acordo com isso também você vai treinar para poder resolver essas questões, tranquilo? Então vem comigo, o tema da aula de hoje é a lógica de argumentação. Para quem vai fazer o concurso CRF, o concurso CAL, a banca é a banca Quadrix, e eles adoram trabalhar com a lógica de argumentação, tá? A lógica de argumentação, ela trabalha com as analogias, as inferências, as deduções, as conclusões. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com as inferências dentro da lógica de argumentação, tá bom? Então, nós vamos conceituar o argumento, nós vamos ver quais são as regras de inferência, como isso cai nas provas, principalmente nós vamos fazer referência à banca Quadrix, que é a banca que nós estamos visando, né, em relação ao concurso que virá. Tranquilo? Então vem comigo que nós vamos falar primeiro na parte conceitual, beleza? Nós vamos falar sobre argumento lógico. Agora nós vamos primeiro conceituar. O que é um argumento? Nós vamos falar sobre a lógica de argumentação, lógico, e você precisa saber qual é o conceito fundamental de argumento. Gente, argumento lógico é quando eu tenho um conjunto de proposições, tá? Esse conjunto de proposições, nós chamamos elas de premissas. São as premissas do argumento. Essas proposições aqui, elas vão acarretar no que nós chamamos de conclusão do argumento. Gente, isto aqui é um argumento lógico. Argumento é isso, tá? Um conjunto de proposições que chamamos de premissa, que acarretam a uma conclusão. A isso nós chamamos de argumento lógico. Então, um argumento, já que ele se trata desta relação entre premissas e conclusão, o argumento lógico você não pode dizer nem que ele é verdadeiro, nem que ele é falso, tá? O argumento lógico ou ele é válido ou ele é inválido. A propriedade verdadeiro e falso é inerente às proposições, tá? Não tem nada a ver com o argumento lógico. Agora vamos lá, conceituamos o argumento e através desse conceito nós vamos fundamentar o seguinte. Argumento, nós temos um conjunto de proposições que conduzem a uma conclusão. O fundamento é o seguinte: as premissas que compõem o argumento, dentro das questões de concurso público, elas são fatos hipotéticos, são conjecturas. Por quê? O argumento lógico, nós falamos o seguinte: as premissas, elas são as hipóteses do argumento. A conclusão é a tese, é a confirmação de que a sua hipótese está correta. Então vamos raciocinar, gente. Ora, se as premissas são fatos hipotéticos, são conjecturas, para que você tire a conclusão sobre hipótese, você pressupõe que as suas hipóteses, elas são sempre verdadeiras. Esse é o primeiro passo. Então, em toda a lógica de argumentação, eu digo isso por quê? Porque isso é uma teoria, isso é um conceito da lógica de argumentação, que lá na tua prova ele não menciona. Na prova de concurso público, seja qual for que você faça, independente da banca, ele vai te dar as proposições direto e não vai dizer o valor lógico dela. Não vai dizer, olha, considere as premissas como verdadeiras. Não vai. Ele entende que esse seja um fundamento da lógica formal. Qual é o fundamento? As premissas do argumento, elas são sempre verdadeiras, para que você tire a conclusão. É aí que entra a história da lógica de argumentação. Ora, se as premissas são todas verdadeiras e a conclusão sobre elas for verdadeira, então seu argumento está correto. Seu argumento é chamado de argumento válido. Agora vejamos o seguinte: Shine, e se minhas premissas forem todas verdadeiras, mas a conclusão sobre elas for falsa? Aí nós temos um argumento inválido. Então veja só, todo e qualquer argumento, premissas sempre verdadeiras, mas se eu tirar uma conclusão falsa sobre elas, aí o argumento passa a ser inválido. É sobre isso aqui especificamente que nós vamos tratar, porque é assim que a banca cobra na lógica de argumentação. Ela cobra se você sabe trabalhar com esse critério de validade do argumento. Quando é que ele vai ser válido, quando é que ele será inválido, dependendo do contexto da questão. Tá legal? Agora, é claro que antes também nós devemos seguir algumas regras na lógica de argumentação.
tá? A lógica de argumentação ela tem várias regras. Se você pegar os livros didáticos, vai estar lá modus ponens, os modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo construtivos, nada a ver. Você não precisa estudar todas essas regras infinitas aí, regras dentro da lógica de argumentação. Para a sua prova, você precisa apenas de 2 regras. Eu vou trazer para você as 2 regras de uma forma cognitiva, tá? Que você consiga compreender e fixar, né, pela técnica que eu vou te ensinar, e assim você vai conseguir aplicar em qualquer questão que traga a lógica de argumentação. Lembrando que as nossas frases elas vão ser explicativas, são cognitivas, então não é que vai cair essas frases lá na sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos tratar então das regras de inferência, as regras de afirmação. Precisa saber? Precisa. Todas elas, tá? Tanto as suas regras, quanto aquilo que nós chamamos de falácia da regra. Primeira regra de inferência. Vamos falar aqui nas regras de inferência. A palavra inferência quer dizer o quê? Inferência quer dizer inferir. Inferir quer dizer afirmar, concluir. Então são regras de afirmação, são regras para a conclusão de um argumento. Vejamos a primeira regra. A primeira regra, ela é aplicada somente se eu tiver 2 proposições ligadas pelo conectivo se então. Só se eu tiver a presença do conectivo se então, conectivo condicional, que eu posso usar essa regra, tá? E a maioria, na verdade, das premissas são construídas pelo conectivo se então. Veja só a primeira regra. Eu vou te dar uma frase explicativa aqui para você conseguir memorizar a regra. Memorize aí. A frase é essa: se nasci em Macapá, então sou amapaense. Esta é a frase. Se nasci em Macapá, então sou amapaense. Beleza? Por que você tem de memorizar essa regra? Essa frase, aliás, né? Tem de memorizar a frase porque ela exime o contexto que o conectivo condicional traz. Qualquer proposição ligada pelo conectivo se então, conectivo condicional, não existe reciprocidade, a relação recíproca entre as proposições. Como assim, Shine? O se então ele não é recíproco em nenhuma de suas frases. Como assim não é recíproco? Não existe o vai e vem, não existe o bate e volta. Exemplo nesta frase aqui: se nasci em Macapá, então a consequência é que eu sou amapaense. Tudo certinho. Se eu ler a frase de trás para frente, tem o mesmo sentido? Eu posso dizer assim: se eu sou amapaense, então eu nasci em Macapá. Errado, não tem o mesmo sentido condicional. Tá certo, tá errado o raciocínio. Então, o conectivo condicional, dentre todos os conectivos que nós vamos estudar, é o único que não é recíproco. Não existe o vai e vem, ele não é comutativo. Tranquilo? Agora, vejamos qual é a regra que tem para que eu consiga construir a chamada regra de inferência. Qualquer proposição ligada pelo se então, existe uma dupla condição. Como assim uma dupla condição? A primeira proposição, ela sempre será condição suficiente para você afirmar a segunda. Sempre, 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 sempre. Por exemplo, vamos lá. Nascer em Macapá é condição suficiente para que você seja amapaense. É verdade, é suficiente. Basta eu dizer, nasci em Macapá, então eu posso concluir que eu sou amapaense. Agora, de trás para frente não tem essa mesma relação. Se eu falar assim, sou amapaense, ser amapaense, é condição suficiente para você afirmar que nasceu em Macapá? Não é condição suficiente. Em compensação, ser amapaense passa a ser aquilo que chamamos de condição necessária. É necessário que você seja amapaense para então afirmar que nasceu no município de Macapá, tá bom? Então, lembra desta regra. Para você memorizar, use essa técnica aqui. Quem estiver próximo do S é condição suficiente, começando com a letra S. Quem está longe do S não é suficiente, é condição necessária. Isso vale para qualquer frase que contenha o conectivo se então. E é através dessa regra que nós vamos seguir para o conceito da lógica de argumentação. Qual é o nosso conceito? Se eu tenho 2 frases ligadas pelo se então, 2 proposições, sempre que a primeira proposição for verdadeira, ela vai
obrigar com que a segunda proposição seja verdadeira. Só que sempre nesse sentido. Olha para onde vai a nossa seta. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque a primeira que é condição suficiente. Se aquilo que é condição suficiente é verdadeiro, então lógico que vai obrigar a segunda parte, a consequência, a ser verdade também. Ah, é verdade que eu nasci em Macapá. Então, obrigatoriamente, você se torna amapaense. Obrigatoriamente. Mas sempre da primeira para a segunda. Por quê? Porque a primeira que é a condição suficiente, tá? O que acontece é que nas provas, eles cobram tanto a regra quanto a falácia desta regra. Como assim a falácia, Shine? Olha, existe o raciocínio falacioso. Existe a falácia. O que é a falácia? É o argumento lógico que está errado, mas ele aparentemente está correto. Meio esquisito, né? Mas veja só, por exemplo, a mesma frase. Se nasci em Macapá, então sou amapaense. Sou amapaense. De trás para frente. Agora eu começo com a segunda proposição. Se eu disser assim, olha gente, é verdade que eu sou amapaense. Se é verdade que eu sou amapaense, isso garante que você nasceu no município de Macapá? Não, não há essa garantia. Gente, se eu falar para você, sou amapaense verdadeiro, ainda assim eu posso ter nascido em Macapá ou não. A frase nasci em Macapá, ela pode ser verdadeira ou então ela pode ser falso. Eu posso ter nascido em outro município. Veja, então por esse motivo, o que acontece é que é o seguinte: sempre que a segunda proposição for verdadeira, segue essa dica para mim. Sobre a primeira, não afirme nada. Coloque uma interrogação na primeira proposição. E qualquer afirmação que você faça sobre ela está errado. Ah, eu nasci em Macapá. Está errado, você não pode afirmar. Você pode não ter nascido. Ah, eu não nasci em Macapá. Também está errado. Por isso que é legal você aprender essa frase, memorize essa frase. Ah, eu não sou daqui. Então, pode colocar o município, estado onde você nasceu. E assim você vai conseguir memorizar de qualquer jeito a frase. E assim você memoriza, é claro, a regra e a sua falácia. Porque só mesmo buscando através de técnicas, né, aquelas técnicas deturpadas, eu vou memorizar na braba e tudo mais, não, tá? Hoje tem técnicas, você memoriza a frase, fica mais fácil você entender. A primeira é sempre suficiente, então sempre que ela for verdadeira, obriga com que a segunda também o seja, tá? Mas a segunda, ela não é suficiente. Por esse motivo, se ela for verdadeira, a primeira você coloca uma interrogação. Você não poderá afirmar nada sobre ela. E qualquer afirmação que faça está errado. É a primeira regra de inferência, tá bom? Vamos lá, vamos para a segunda regra. Regra número 2. Regra de inferência número 2, tá? Essa foi a regra 1. Regra 1, tranquila, certo? Vamos para a segunda regra de inferência. Eu vou partir da mesma frase, tá? É a mesma frase porque ela serve tanto para a primeira quanto para a segunda regra. Vamos lá? Regra número 2 diz o seguinte, tá? No sim, então, no conectivo sim, então, existe a regra do falso, a regra da negação. Tá? Tudo que é falso você vai negar dentro do raciocínio lógico. Aprenda isso. A proposição é falsa, então você tem de negar a frase. Vamos lá. Eu começo agora pela segunda proposição, aquela que é condição necessária. Se esta segunda proposição for falsa, o que acontece? Vamos lá? É falso que eu sou amapaense. Portanto, eu não sou amapaense. Ora, vejamos. Se você não é amapaense, então você não nasceu em nenhum município do estado. Concorda? E isso inclui o município de Macapá, olha. Então, nasci em Macapá também, obrigatoriamente, viu? Viu a obrigatoriedade? Sim, temos uma obrigatoriedade. Sempre que a segunda for falsa, como ela é condição necessária, ela vai obrigar com que a primeira seja falsa. Nasci em Macapá, jamais vai acontecer. Ou seja, você não nasceu em Macapá, portanto, esta frase passa a ser falsa. Esta regra sempre vai existir, só que olha o sentido que você tem ela. Essa negação é sempre, sempre, sempre de trás para frente, sempre nesse sentido. Sempre que a segunda for falsa, obrigatoriamente a primeira falsa, de trás para frente sempre, tranquilo?
Por quê? Porque existe a falácia também da regra e eles cobram, gente, às vezes cobram, tá? Às vezes cobram. Realmente as bancas que mais cobram a falácia são FCC, CESP e a banca Quadrix, que é a banca que tenta imitar a banca CESP e a banca que vai fazer os dois concursos, né? O concurso Conselho Regional de Farmácia e o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá bom? Vejamos então, falácia. Qual é a falácia desta regra? Vou pegar a mesma frase. Se nasci em Macapá, então sou amapaense. A frase é a mesma, só que vamos trabalhar com a falácia. A regra é clara: se a segunda proposição for falsa, obriga com que a primeira seja falsa. Mas e se for o contrário? Se eu constatar que a primeira proposição é falsa, eu começar pela primeira proposição. Olha aí, eu não nasci em Macapá, então nasci em Macapá é falso. Que conclusão eu posso tirar sobre a frase sou amapaense? Nenhuma. Vamos lá, se você fala para mim, olha, eu não nasci em Macapá. Se você não nasceu em Macapá, quebra aquela condição suficiente, aquela obrigatoriedade. Você não nasceu em Macapá, portanto, você pode ser amapaense se você nasceu em outro município do estado. Ou você pode não ser amapaense. Ah, eu não serei amapaense se eu também não nasci em nenhum município do estado. Então a frase sou amapaense pode ser verdadeira ou então pode ser falsa, o que faz com que você não possa fazer nenhuma afirmação sobre esta frase, nenhuma. Essa é a falácia da regra. Eles usam muito essa falácia. Por quê? Porque eles vão dizer para você que a segunda proposição é falsa para tentar induzir a você a dizer que a segunda é falsa. Jamais. É só lembrar da frase: se nasci em Macapá, então sou amapaense. A negação, essa regra, acontece sempre de trás para frente. Você volta negando de trás para frente. Se a segunda for falsa, você não é amapaense, então a primeira será falsa. Você não nasceu em Macapá. Beleza? Então essa é a falácia da regra número 2, tá? Tranquilo? Então as duas regras você usa bastante. Só que além dessas duas regras, nós temos alguns preceitos que você vai usar para poder resolver as questões, tá? Agora nós vamos fazer um treinamento. E como é que isso cai nas provas? Como é que eles cobram esse conceito fundamental de mim? Vamos lá? Gente, para você se dar bem nas provas em geral, você vai precisar de uma teoria fundamental. Teoria não, na verdade uma técnica que você vai usar baseado nas regras de inferência, tá? Vejamos então a técnica que você vai usar. Especificamente essa técnica, ela é para questões da banca CESP e da banca Quadrix, tá? Normalmente, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas não costuma fazer isso, porque suas provas não são de certo e errado, normalmente, tá bom? Mas nós vamos mostrar também como a FCC cobra esse assunto. Vamos lá? Primeiro para CESP e Quadrix. Vamos lá, qual é a regra que você vai seguir? Veja uma questão aqui. Primeiro eu vou mostrar a questão para você, tá? A questão é a questão 11 do teu material. O material vai ser postado aí para você no seu ambiente virtual, tá bom? Para você acompanhar a aula e para resolver também em casa. Vamos lá. A questão é da banca Quadrix, prova de 2019, finalzinho de 2019. Vejamos a questão. Olha só, ele te dá direto as premissas. Premissa 1, se Sônia toma sorvete, então faz calor. Premissa 2, se faz calor, vírgula, o sol está no céu. Lembrando a você que é facultativa ele colocar o então aqui. Se tem o se no início da frase, a frase já é condicional. Tranquilo? Agora vamos lá. Item 30, são 3 itens para você julgar se está certo ou errado. Gente, apesar de eu colocar como uma questão, na verdade são 3 questões que estão aqui. Cada item na sua prova é uma questão que você vai ter de julgar em certo ou errado. Vejamos então. O item 30 afirma o seguinte: se faz calor, vírgula, então Sônia toma sorvete. Você tem de julgar se essa conclusão está de acordo com as premissas ou não. Item 31. Se não faz calor, então o sol não está no céu. Item 32. Se o sol não está no céu, então Sônia não toma sorvete. Cada item desse é uma conclusão que você tem de verificar se está ou não de acordo com as premissas, tá bom? Agora, gente, Shine, como é que eu resolvo? Eu aprendi lá nas questões da FCC sempre a encontrar a proposição simples para iniciar o raciocínio. Aqui é um pouco diferente, tá? Aqui você não inicia a proposição simples, não.
Aqui o que você vai fazer é fazer um teste. Como assim um teste? Baseado na regra da lógica de argumentação. Qual é o conceito da lógica de argumentação? Vamos lá? Quando é que o argumento ele é inválido? Vejamos. O argumento é inválido quando todas e todas as premissas do argumento forem verdadeiras, mas a conclusão do argumento é falsa. Quando isso acontecer, o argumento é chamado de inválido, ou seja, o item estaria errado quando isso acontece. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse teste. Aí, nós vamos fazer um raciocínio por exclusão. Como assim por exclusão? Vamos lá. Se para ser inválido, ele precisa que todas as premissas, todas elas sejam verdadeiras, com conclusão falsa, então convenhamos, se pelo menos uma, não precisa todas não, se pelo menos uma premissa for falsa, gente, já quebra essa relação. Como assim, Shine, já quebra essa relação? Ora, vejamos, se pelo menos uma premissa for falsa, então quer dizer que todas não são verdadeiras. Ora, se nem todas elas são verdadeiras, então não tem como esse argumento ser inválido. Para que ele seja inválido, necessita que todas sejam verdadeiras. Se pelo menos uma é falsa, então esse argumento passa a não ser inválido. Ele jamais pode ser inválido. Ora, vejamos, se o argumento não é inválido, então ele passa a ser válido. Então é isso que vai acontecer. Quando é que ele é válido? Se eu encontrar pelo menos uma, não precisa todas não, basta uma premissa o quê? Falsa, e aí ele passa a ser o argumento válido. É por raciocínio de exclusão, ele só é inválido quando todas forem verdadeiras com conclusão falsa. Então, se pelo menos uma for falsa, ele passa a ser válido. Por quê? Porque jamais ele será inválido. Para ser inválido, precisa de todas verdadeiras. Tranquilo? E aí nós vamos usar essa regra para as questões. A banca Quadrix e a banca CESP adoram fazer esse tipo de questão. Shine, eu pretendo fazer o concurso do DEPEN futuramente, né? Então, a banca CESP faz o concurso? Sim. Então, provavelmente você pode enfrentar esse tipo de questão. É uma questão de treinamento. No começo você vai achar um pouco complicado. Por quê? Porque envolve a parte da lógica proposicional, envolve alguns conceitos também da lógica argumentativa, tá bom? Vai juntar tudo isso, mas se você treinar, você vai conseguir estar bem. Vejamos aqui então na questão, vamos lá? Então, Shine, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Gente, você vai usar essa técnica aqui, que eu te ensinei quando nenhuma premissa tiver a proposição simples. Aprenda isso. Se nenhuma premissa houver a proposição simples para iniciar o raciocínio, obrigatoriamente você tem de usar essa regra para poder acertar, tá bom? Qual é a regra? Vamos lá. Você vai pegar o item 30. Como é que eu verifico se ele está certo ou errado? Isto aqui é a conclusão do argumento. Aí você vai fazer o seguinte: considere a conclusão como falsa. Quer dizer, como assim falsa? Olha, você vai considerar a conclusão falsa e vai tentar forçar com que todas as premissas sejam verdadeiras. É claro, baseado nas regras de inferência e nas regras do conectivo sim, então, tá? Se eu conseguir que todas as premissas sejam verdadeiras, com a conclusão sobre elas falsa, o argumento é inválido, ou seja, o item está errado. Agora, se pelo menos uma delas der falsa, então ele nunca será inválido. Logo ele será válido, logo o item está certo. Vejamos então, olha só como é bem simples. É falso a proposição. O que é falso? Se faz calor, então Sônia toma sorvete. Gente, quando é que a proposição ligada pelo se então é falso? Tem uma técnica para você memorizar isso. Qual é a técnica? Os conectivos se então, o conectivo se então, ele tem um único caso em que ele é falso. Um só. E ele tem 3 casos em que ele é verdadeiro. Ora, vamos usar a lógica ao nosso favor. Nós não vamos memorizar os 3 casos que ele é verdadeiro, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos memorizar o único caso que ele é falso. Por quê? Porque isso é uma exceção. Em todas as possibilidades que ele não for falso, você pode colocar
verdadeiro para a proposição. É por esse motivo. Então, o que nós vamos fazer? Simples. Qual é o único caso que ele é falso? Vamos memorizar. É quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa. Que nós vamos lembrar de uma atriz. Qual é a atriz? Vera Fischer. É só lembrar. Quando dá Vera Fischer, a proposição é falsa. Shine, não lembro da Vera Fischer. Então, lembra o seguinte. Quando é que o Vasco vem à frente do Flamengo? Quando a proposição for falsa, porque isso jamais vai acontecer, tá bom? Então você pode memorizar de duas maneiras, tá? Vasco à frente do Flamengo, isso é falso, jamais isso vai acontecer. Ou então a Vera Fischer, tá legal? Então olha só como é que você faz, considerando a conclusão falsa. Quando é que a conclusão é falsa? Quando dá a Vera Fischer, a primeira verdadeira e a segunda falsa. Ora, se é verdade que faz calor, então onde estiver a frase faz calor, você vai colocar verdadeiro. Ah, é falso que a Sônia toma sorvete. Quando for falso, você nega, você coloca um não. Se é falso que ela toma sorvete, então Sônia não toma sorvete, tá legal? Essas duas declarações, proposições aqui, você vai usar, vai jogar lá nas premissas. Vamos jogar? Olha só, aqui está dizendo assim, olha, faz calor. Faz calor é uma frase o quê? Verdadeira, ó. É verdade que faz calor. Agora, Sônia toma sorvete. Ah, Sônia toma sorvete é falso. A Sônia não toma sorvete. Aqui de novo, proposição 2. Faz calor. Faz calor é uma proposição que? Verdadeira. Vamos usar a regra da lógica de argumentação. Qual é a regra? No conectivo, sim, então. Sempre que a primeira proposição for verdadeira, obrigatoriamente a segunda proposição será verdadeira. Então é verdade que o sol está no céu. Agora vejamos, vamos lá, a primeira premissa, ela deu falsa? Quando é que a premissa do sim então dá falso? Só se der a Vera Fischer. Deu a Vera Fischer o Vasco à frente do Flamengo? Não deu. Então a proposição na verdade é verdadeira. Só é falso se desse a primeira verdadeira, segunda falsa, que é a Vera Fischer. Vejamos a segunda. Verdadeiro, verdadeiro. Deu a Vera Fischer? Não. Quando dá a Vera Fischer é falso. Quando não dá a Vera Fischer, a proposição é verdadeira. Olha o que acontece. Vamos lá, de novo, voltando. Ó, quando todas as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento é inválido. Ou seja, ele está errado. Como é que a conclusão pode ser falsa de um argumento que premissas são todas verdadeiras? E aí, gente, premissas todas verdadeiras com conclusão falsa, o argumento lógico aqui, ele é inválido. Se ele é inválido, o item está errado. Então, item 30, premissa errada. Legal? E é assim que nós vamos fazer os demais. Vamos lá, 31. Item 31. Agora detalhe para você, tá? Cada item que você vai julgar, você tem que apagar todas as declarações que você já fez, tá? Todas as afirmações. Aqui, afirmação sobre a Sônia, afirmação sobre faz calor. Todas as afirmações tem que apagar. Por que, Shine? Ora, são itens, gente. Cada item é uma questão. Então, cada item vai ser um julgamento diferente. Legal? Vamos lá, então. Premissa, item número 31, se está certo ou errado. Se não faz calor, então o sol não está no céu. O que nós vamos fazer? Considerar a conclusão como falsa. Quando é que a proposição ligada pelo sim, então, é falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda proposição é falso. É só lembrar da Vera Fischer, né? Ó, então é verdade que não faz calor agora e é falso que o sol não está no céu. Para cá existe uma regra bem legal na lógica de argumentação. Quando for falsa uma proposição que já está negada, vamos lá, é falso. Se é falso, eu vou negar. Mas a proposição já está negada. Aí existe uma regra para a lógica de argumentação. Se você vai negar uma proposição que já está negada, então você tem de confirmar a frase. A negação de uma negação é uma afirmação. O sol está no céu. Então você vem aqui, vamos lá, o sol está no céu. Verdadeiro. Vamos lá, quem mais? Ah, não faz calor. Então faz calor é falso. Aqui, faz calor. Ora, faz calor também será falso. Muito bem. Vejamos então, qual é a regra que nós temos na lógica de argumentação? Sempre que a segunda for falsa,
obrigatoriamente a primeira será falsa. Lembra desta regra. E aí nós temos então, olha aí, deu a Vera Fischer? Não, só quando dá a Vera Fischer que é falso. Portanto, a premissa é verdadeira. Aqui, deu a Vera Fischer, Vasco versus Flamengo? Também não. Quando isso não acontece, a premissa é sempre verdadeira. De novo, as premissas são todas verdadeiras e a conclusão sobre elas é falso. Novamente então é um argumento inválido. Se ele é inválido, o item está errado. Muito bem. Então, o terceiro item fica para você treinar baseado aqui nas duas questões que nós já fizemos. É a mesma técnica que você vai usar. Conclusão falsa e vai testar se todas as premissas derem verdadeiras. Legal? Gente, pois é, galera, então essa foi a aula de hoje, tá? Você vai resolver o restante das questões aí em sua casa, na comodidade de sua casa, beleza? Então, as próximas aulas você vai acompanhar, nós vamos dar seguimento nesse conteúdo programático aí, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.